Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 25º domingo do tempo comum, e juntos vamos meditar o evangelho que está em Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, lendo e ouvindo este evangelho, muitas vezes podemos ficar apreensivos, porque vemos aqui o Senhor elogiando, o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Ele conclui: com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo, que nós também devemos ser astutos como os filhos do mundo. Mas não nessa astúcia da desonestidade, não é isso que Jesus quer dizer. Por quê? Porque aqui nós vemos as duas realidades, a realidade deste mundo e a realidade do céu. Porque assim como a parábola diz que o administrador é chamado pelo seu patrão a apresentar contas, nós também, um dia, seremos chamados por Deus a prestar contas dos dons que ele nos concedeu. E aqui o administrador infiel ali, muito astuto, ele vai e começa a negociar, pensando só nos bens desse mundo, pensando só nesse mundo que vai passar, que vai acabar, mas não tem seus olhos voltados para o céu. Mas nesse pensamento, ele coloca todo o seu empenho, ele coloca toda a sua astúcia, ele coloca todas as suas forças para alcançar o seu objetivo, porque cavar ele não podia, mendigar ele tinha vergonha. Ele falou: então deixa eu dar um jeito para eu continuar vivendo. E é isso que o Senhor está dizendo para nós, não para que sejamos desonestos, não, porque ele conclui no verso 11: por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Não é isso que Jesus está dizendo. Ele ainda diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não, o que o Senhor está dizendo para nós é que nós devemos ter o mesmo empenho, a mesma astúcia, a mesma força, o mesmo desejo em fazer render
pensando no futuro, pensando na vida que há de vir, pensando nos bens celestes, dos bens que permanecem para sempre. Sim, pensando, ou seja, na nossa salvação e na salvação daqueles que nos foram confiados. É isso que o Senhor está pedindo para nós, que possamos ter o mesmo empenho na salvação da nossa alma, que possamos ter a mesma força no anúncio do Evangelho, que possamos ter a mesma energia para praticar o bem, até mesmo usando esse dinheiro injusto, ou seja, esse dinheiro deste mundo, não que foi ganho de maneira injusta, não, mas dizendo que é deste mundo, podemos usar esse dinheiro olhando e servindo ao próximo. Essa é a grande graça, porque é justamente isso, colocar a nossa força naquilo que permanece. Que possamos, a exemplo desse administrador injusto, mas olhando para as suas habilidades, também, agora de uma forma justa, de uma forma em Deus, também usar as habilidades, os dons que Ele nos deu. E tem uma frase de Santo Agostinho, que vai dizer que por meio das riquezas terrenas, devemos conquistar as verdadeiras e eternas. É isso. Por meio das riquezas, daquilo que passa, o dinheiro desse mundo, buscar a riqueza eterna. Ou seja, usando as coisas desse mundo, não é estarmos separados desse mundo, não é a riqueza que passa e a riqueza que permanece de modo separado, não, é nós usarmos as riquezas que passam, os bens que passam desse mundo, sempre focando e pensando no próximo, em servir e em Deus. Que pela luz do Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha sobre todos nós e nos dê toda essa graça de sermos astutos na evangelização com as coisas de Deus, de uma forma completamente justa. Aí sim, poderemos render, prosperar os bens que Deus nos deu. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.